A paz do Senhor, mais uma vez, queremos deixar uma palavra para sua reflexão, para sua meditação. E o texto dessa noite se encontra em 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, que eu quero estar lendo com você para sua meditação, como palavra de Deus para sua vida nesse dia. Diz assim o texto da palavra do Senhor: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Ela foi e se trancou com seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda mais uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e o qual lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Essa palavra é uma palavra bem propícia, para esse momento que nós estamos vivendo. E, na verdade, eu quero falar sobre o que fazer em meio à crise. Nós vemos que o mundo ele está em crise, não só a nação brasileira, mas todo mundo está vivenciando, em decorrência dos fatos, uma crise, possamos dizer, uma crise mundial. E essa mulher, ela também estava vivendo um momento de uma crise existencial. Quando olhamos para a vida dessa mulher, primeiro, ela tinha perdido o marido, uma viúva, e ser viúva naquele contexto já era uma crise. Ainda mais que ela vai detalhar no texto que os credores estavam prontos para levar os seus filhos. Então há uma outra crise instaurada aqui também. Então essa mulher, ela vive, na verdade, algumas crises. Digamos que ela pudesse estar vivendo uma crise emocional. Suas emoções com certeza estavam abaladas, estavam desestruturadas por tudo acontecido, e na vida dela até então. Ela também enfrentava uma crise sentimental, que era a perca do marido. A gente sabe que naquela época também o papel do marido, do homem, era o sustentador do lar. Então ela passava também por uma crise sentimental, da falta do seu marido. Também uma crise familiar. A família estava desestruturada. Uma crise também financeira, como acabei até de dizer, uma mulher viúva, não tinha o seu marido, que era aquele que trazia provisão para o lar. E por que não dizer também, devido a todas essas crises, com certeza também ela estava abalada na sua vida espiritual. Havia também uma crise espiritual. Então eu quero, diante desse texto, da experiência dessa viúva, junto do profeta Eliseu, compartilhar com você algumas coisas que a Bíblia nos ensina, que a palavra de Deus vai nos ensinar sobre o que fazer em meio à crise. Primeira coisa que eu aprendo, queridos, o que fazer em meio à crise, está no verso 1, quando nós vamos ver que essa mulher ela vai clamar por ajuda. A primeira lição que eu quero tirar, que você aprenda comigo, no meio da crise, é que em meio à crise nós precisamos aprender a clamar por ajuda e aprender também a procurar a pessoa certa. Ela vai até a pessoa certa, ela clama, a Bíblia vai dizer
no verso 1, que ela clamou a Eliseu. Ela vai na pessoa certa. Então a primeira coisa do que fazer em meio a uma crise é você clamar por ajuda e clamar a pessoa certa. E nós sabemos que a pessoa mais certa para nós clamarmos é a pessoa de Jesus, né? Porque se tem alguém que não é pego de surpresa em uma crise, é Deus, né? Todos podem ser pegos de surpresa em uma crise, menos Deus. Por isso a pessoa certa para nós clamarmos, para nós pedir socorro, é a presença de Jesus. É aquele que não será e nunca será pego de surpresa diante das crises. Então ele é aquele que melhor pode nos ajudar. Então guarde isso, né? Em meio à crise, clame por ajuda e encontre a pessoa certa. Busque a pessoa certa, que vai poder solucionar suas dificuldades e também solucionar os seus problemas. Mas eu aprendo uma segunda coisa nesse texto da palavra de Deus, do que fazer em meio à crise, é que em meio à crise nós precisamos aprender a identificar a crise. O que é isso? A realidade, amados, é que as crises existenciais que nós enfrentamos, como estamos agora enfrentando nessa crise mundial, global, é uma crise existencial que, na verdade, também revelam crises da nossa própria vida, crises pessoais. Quantas pessoas, quando estão diante de uma crise existencial, essa crise existencial vai revelar outras crises também. Quantas pessoas, diante de uma situação de pressão, de enfrentamento, vão revelar que no fundo existem na sua vida crises pessoais de ansiedade, de medo, de angústia. Então, em meio à crise, é preciso identificar qual é realmente a crise que nós precisamos ser trabalhados. E o interessante é que essa mulher ela vai identificar a crise, ela vai dizer ainda no verso 1, ela vai detalhar bem ao profeta e vai dizer: os credores estão aqui para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Além dela já detalhar, né, que o seu marido havia morrido, então ela vai identificar a crise. Então, em meio a crises que são crises globais, existenciais, nós precisamos aprender a identificar as nossas crises pessoais, né? Então, a segunda coisa que eu quero tirar como lição para nós é que nós possamos, em meio à crise, entender que as crises, elas na verdade vão revelar crises mais profundas, que são as nossas crises pessoais, né? Melhor dizendo. Então, que você possa saber identificar qual é a crise, né? Que está tentando abater o seu coração, que está tentando gerar talvez um medo, uma ansiedade, né? Então a gente precisa aprender a identificar a crise, né? Clamar pelo Senhor, mas dizer para o Senhor a área, né, o local que Ele precisa trabalhar em nós, embora Ele já saiba, mas a gente precisa aprender a identificar as crises. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto, que fazer em meio à crise, é que em meio à crise a gente precisa usar de sinceridade. Nós não podemos esconder nada. O interessante é que nós vamos ver no verso 2, que o profeta vai perguntar para ela: o que é que você tem em casa? E de início ela vai dizer que não tinha nada, mas depois ela vai lembrar que tinha um pouquinho de azeite. Então, em meio à crise, é o momento da gente usar de toda a sinceridade possível, né? Existem muitas pessoas que às vezes estão enfrentando situações difíceis e às vezes você pergunta: como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Aí ele vai falar que tá tudo bem, mas na verdade ele está enfrentando situações e crises pessoais horríveis, mas ele está às vezes querendo mascarar. Então, diante da crise, você precisa usar de sinceridade. Você precisa dizer realmente o que você tem, o que você precisa, né, o que você está carecendo, né? Então, eu consigo extrair essa terceira lição como aprendizado.
é ser, em meio à crise, sincero, usar de sinceridade. Uma quarta lição que eu aprendo, ainda aqui no mesmo verso 2, é que nós precisamos aprender, né? Isso aí é muito falado, a gente já ouviu muitas vezes, é que o pouco que você tem pode tornar muito quando ele é colocado nas mãos de Deus. O que ela tinha era um pouquinho de azeite, um restinho de azeite, né? Mas quando ela se apresenta para Deus, quando ela apresenta isso para Deus, isso se torna o diferencial para tudo aquilo que ela precisa. É interessante que aqui eu aprendo o seguinte, é que quando nós reconhecemos que o que nós temos é pouco, na verdade é um princípio aqui também de humildade, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tem muito, que a gente sabe muito, que a gente pode muito. E as crises também, elas vêm às vezes para quebrantar o nosso coração, né? O Salmo de Davi, né? Davi vai expressar dizendo que um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A palavra quebrantado ali, ela tem essa ideia de um coração humilde, um coração humilhado, um coração quebrantado, né? Então, quando a crise vem, ela quebranta o nosso coração e ela revela o pouco que nós temos. E por isso que muitas das vezes Deus permite algumas crises até para que Ele possa ver o nosso coração quebrantado, ver que nós podemos, naquele momento de crise, reconhecer quem realmente nós somos, né? O pouco que nós temos, a necessidade que nós temos de depender de Deus. Então o pouco, quando é entregue na mão de Deus, se torna muito, entendendo que ela entende que o que ela tinha era pouco. Porque, irmão, se a pergunta do profeta para aquela mulher fosse: o que você tem? Ela falar: eu tenho suprimento para mais 3 dias, eu tenho suprimento para mais 10 dias, né? Mas ela vai dizer: eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Ela então vai se humilhar, o coração dela vai se quebrantar, porque o que ela tinha é pouco. O que nós temos é muito pouco diante daquilo que Deus tem para nós. Por isso precisamos aprender que em meio à crise é preciso ter um coração quebrantado, humilde, reconhecendo que o que temos é pouco, mas esse pouco na mão de Deus pode se tornar muito. O que fazer em meio à crise? Uma outra lição, uma quinta lição, é não se envergonhe de pedir ajuda. Romanos capítulo 12, verso 13, a Bíblia vai dizer: comunicai aos santos suas necessidades. Então a gente não pode, em meio às crises, se envergonhar de pedir ajuda, né? A gente sabe, amados, que ninguém está isento de passar por dificuldades, por momentos difíceis, e a gente precisa pedir ajuda. Vai chegar o momento que você precisa da oração de alguém, vai chegar o momento que você precisa ser mentoreado, acompanhado por alguém, vai chegar o momento que você vai precisar parar e ouvir alguém, né? Então é muito importante, em meio à crise, não se envergonhar de pedir ajuda. Então disse ele: vai e pede emprestadas. Então ela vai compartilhar que ela precisava. É isso? Outra coisa interessante que eu vejo no texto, no verso 4 e verso 5, que eu quero ler com você aqui, a Bíblia vai dizer: então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. E o verso 5 diz: e ela foi e se trancou com seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas e ela as enchia. Aqui eu aprendo a respeito de o que fazer em meio à crise. Meio à crise é momento de nós crermos, né? Porque o milagre vem para quem crê. O milagre é para quem crê. É isso? Lute pelo que você acredita. Aquela mulher então vai ouvir do profeta uma palavra de direção, uma palavra de direcionamento, e ela vai crer naquela palavra. E ela vai então lutar
por aquilo que ela naquele momento acreditava. Quantas pessoas que em meio à crise, Deus libera uma palavra, Deus usa alguém para direcionar, mas às vezes as pessoas não creem, elas não conseguem lutar por aquilo que creem. Mas no momento da crise, o que fazer? Creia. O milagre vem quando você crê, quando você confia. Não é isso? Uma outra coisa que eu quero compartilhar, a 7ª lição, para a gente poder finalizar, é o verso 6, quando o verso 6 diz: e sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. Aqui eu aprendo que em meio à crise, você precisa aprender a se disponibilizar o máximo que você tem e o máximo que você pode. Nós vamos perceber aqui que todas as vasilhas que ela tinha, que tinha conseguido com a vizinhança, todas as vasilhas ela apresentou. E todas essas vasilhas foram cheias. Então, em meio à crise, é momento de você se disponibilizar o máximo, ainda mais. Não é momento de você se entregar. Não é momento de você baixar a guarda, mas é momento de você se disponibilizar. Então, meu irmão, está passando por uma crise, estamos enfrentando essa crise, se disponibilize mais para Deus, né? Se apresente mais para Deus. E com certeza você vai ver que Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. E para concluir, eu quero concluir com o verso 7. O verso 7 diz: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, né, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Aqui eu vejo que as crises daquela mulher, elas são solucionadas. Primeiro porque a crise financeira é solucionada, porque o próprio texto diz que ela pagou as suas dívidas. Então a crise financeira foi solucionada. A crise emocional também, porque os filhos que, ora, estavam para ser levados pelos credores, não são levados mais. Então, eles vão suprir a crise emocional. Pensa aquela mulher que já tinha perdido o marido, agora perdeu os filhos. Mas os filhos, então, permanecem no lar para suprir a falta do pai. Desculpe. Que é o suprimento da crise emocional. Depois nós vamos ver que ela vai ser suprida na sua crise também sentimental, né? Porque os filhos vão estar ali para poder suprir, né, os sentimentos daquela mulher. Outra crise que vai ser também preenchida, a crise familiar, né? Porque a família está agora recomposta, né? Os filhos estão ali, vão permanecer com ela. E acima de tudo, a crise que a gente falou da crise espiritual, porque agora a fé daquela mulher foi ativada, foi sacudida. Então, com certeza, também aquela crise espiritual, ela estava sendo solucionada. É interessante, amados, que Deus, ao solucionar aquela crise, ele vai suprir a necessidade daquela mulher. Vai sobrar unção, que é o azeite, o símbolo do azeite, né? O símbolo da unção é o azeite. Vai sobrar unção, vai sobrar dinheiro e, acima de tudo, vai sobrar felicidade, vai sobrar alegria, vai sobrar paz. Então a necessidade, ela começa a ser suprida, né? E a crise, na verdade, ela pode tanto destruir uns, como ela pode promover outros, né? Então nós vemos que essa mulher aqui, na verdade, a crise serve para promover ela. Então é preciso pensar que nem todas as crises também, elas vêm para nos destruir, mas às vezes elas podem estar vindo para nos promover. Tem um adágio que diz que quando um chora, o outro vende o lenço, né? Isso aqui nos mostra sobre uma palavra que está sendo muito usada hoje, que é a palavra resiliência, que é a capacidade de se reinventar em situações difíceis e adversas. Ou seja, o adágio diz que quando um chora, o outro vende o lenço. Então aqui a gente aprende o seguinte: diante da crise,
Você vai ficar chorando ou você vai se reinventar para vender lenço para aqueles que estão chorando? Então a gente precisa aprender, na verdade, a reagir, né? Então eu quero deixar essa palavra para a sua meditação, que você possa meditar em tudo que nós falamos aqui e que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Que Deus te abençoe e que nessa semana ele possa ser o suprimento em meio à crise na sua vida e na sua família. Amém? Vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento de reflexão, por esse tempo onde podemos, ó Pai, extrair alguns aprendizados da Tua palavra para a nossa vida, para o nosso coração. Abençoa, Pai, a vida desse ouvinte agora, dessa palavra, desse irmão, irmã, amigo, amiga, que está, ó Deus, ao alcance dessa palavra. Senhor, que Tu possas abençoar essa casa, este lar, essa família, e que diante dessa crise, Senhor, Tu possas ser a provisão para cada um dos Teus filhos. Pai, eu oro e os apresento a Ti, te glorificando por tudo, te agradecendo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, pense nessa palavra e reflita com o seu coração.